Alô, alô, meus queridos amigos, minhas queridas amigas aqui do meu canal. É sempre uma alegria, um prazer enorme falar com vocês. Embora eu sei, estou aqui devendo, né, uma conversa mais permanente, mais próxima de vocês já faz algum tempo, porque as agendas não param, os eventos não param e no final de ano vocês sabem também que muitas prefeituras estão fechando suas contas, né? E aí eles chamam a gente para participar desses eventos culturais, eventos educacionais, eventos literários, e eu acabo me perdendo na oportunidade de estar mais próximo de vocês, de comentar com vocês até os caminhos mesmo que eu estou fazendo por esse Brasil, né? Caminhando por esse Brasil todo. É claro que estamos atentos a tudo que acontece na seara política. Eu mesmo fui eleito vereador aqui no meu município de Lorena, então a gente está acompanhando, preocupado muito com o estado de coisas que está acontecendo, que estão acontecendo no nosso país, né? Muito preocupado com as repercussões que isso tudo pode acontecer, mas a gente não pode se furtar também de dizer que ainda bem que as coisas que estão caminhando para o lado do progressismo, né? Estão caminhando para um lado mais humano, mais humanístico, e fazendo com que aquelas pessoas que planejaram um golpe contra o nosso Estado democrático de direito, eles vão ser punidos por terem participado disso, por terem por ter querido privar da nossa liberdade, privar a nossa sociedade da possibilidade ou da necessidade de pensar criticamente, pensar humanisticamente, né, para que as, as, as diferenças sociais, as diferenças culturais, elas diminuam de fato. E só com uma sociedade humana, uma sociedade de fato, né, que opte pelo humanismo, é que isso efetivamente vai acontecer. Não é através de regimes ditatoriais que isso vai acontecer, mesmo que, é claro, como dizem, né, a narrativa de um e de outro vai para esse lado, né, de achar que nós estamos vivendo, por exemplo, nesse momento em que o país cresce, o país se desenvolve, estamos vivendo uma ditadura da toga, como querem aqueles que são pelo golpe. Por outro lado, aqueles que são pelo humanismo, pelos direitos das pessoas, estão lutando para que uma ditadura de fato ela não aconteça no nosso país. Então, estar atento a tudo isso faz parte daquilo que eu acredito ser o meu papel como cidadão, tá certo? E eu faço isso, obviamente, a partir da minha área de atuação, que é a educação, que é a cultura, que é o meio ambiente, que, é, que são questões que têm a ver com a luta pelos direitos humanos efetivamente. Daí que a minha postura é sempre uma postura crítica para um lado e para o outro, sempre, mas não devo deixar de ter alguma simpatia maior, né, pela democracia. Aliás, eu tenho total simpatia pela democracia. Eu acredito que ela é um sistema mais próximo à distribuição de renda no mundo, né? E que a gente tem que lutar por isso, tá certo? Então essa é a minha atenção a respeito dos acontecimentos políticos no Brasil, mas eu estou em movimento, né? Eu não estou só na frente da televisão, na frente da internet, ouvindo esses comentários todos. Eu estou em movimento de ajudar o Brasil a pensar o Brasil. Eu estou no movimento de pensar, de fazer com que o Brasil pense a partir dos saberes da tradição. Eu estou atento e em movimento para que os saberes da tradição, das tradições originárias, indígenas ou africanas, elas tenham algum brilho, alguma repercussão positiva e transformadora dentro da nossa sociedade. Daí a importância de eu vir aqui conversar com vocês e trazer um pouco os frutos dessa minha caminhada. Eu tenho tido a oportunidade de participar de muitos eventos pelo Brasil inteiro, esses eventos quase sempre, claro, ligados
a feiras de livros, feiras literárias, salões de livros, né, e que me dão a oportunidade de falar, de fazer abertura em alguns casos, de fazer encerramento em outros casos, de ser autor homenageado em muitos outros casos. E isso tem me dado uma oportunidade única de conversar, de falar, de propor às pessoas aquilo que eu acredito ser uma saída honrosa, né, para a situação que o Brasil vive. E essa saída honrosa tem a ver com a educação e que, consequentemente, tem a ver com a necessidade de a gente tornar o nosso povo um povo leitor, um povo com consciência crítica, um povo com consciência cidadã. Tá certo? Nesse sentido, eu quero dizer para vocês, de primeira mão, que eu estou escrevendo um novo livro. Aliás, estou escrevendo vários novos livros, mas um em especial é importante para isso que nós estamos conversando nesse momento, um livro que vai falar sobre aquilo que eu tenho defendido por algum tempo já, que é a pedagogia do pertencimento. Assim tenho chamado, ah, para uma necessidade que o Brasil tem de pensar sobre a sua própria trajetória, a sua própria origem, a sua própria, a sua própria gente originária. Porque se a gente fizer isso, a gente vai aprender com as populações originárias, e eu repito, sejam do Brasil, sejam africanas, e mesmo as europeias, claro, mas sobretudo as que fazem parte da origem dessa terra chamada Brasil. Tá certo? Então, o meu livro, A Pedagogia do Pertencimento, ele está refletindo justamente sobre como nós educarmos nossas crianças para para sua autoestima, para alimentar nela o gosto pelo nosso país, a responsabilidade por nossa terra, o comprometimento com o território que elas chamam de seu, né, e que na verdade é um território de todos nós. Então, essa minha escrita, que vai ser parte desse conjunto de reflexões que eu estou chamando de Mundurucando. Já temos o Mundurucando 1, o Mundurucando 2, e o Mundurucando 3 vai ser exatamente sobre a pedagogia do pertencimento, que eu vou compartilhar com vocês na hora certa, querendo o apoio de vocês, querendo que vocês o adquiram, mas também que vocês divulguem essa mensagem para muitos outros lugares e, quem sabe, até se convençam de que nós precisamos mudar o foco da educação brasileira se a gente de fato quiser formar uma geração, a geração que vem pela frente, né? Uma geração consciente, cidadã e, portanto, preparada para os desafios que vêm pela frente. E só é possível a gente se preparar para esses desafios quando a gente tem atrás de nós uma ancestralidade que nos oferece colo, nos oferece aconchego para a gente efetivamente poder chegar lá nisso, no tempo vindouro, nesse tempo que as pessoas da cidade chamam de futuro, né, e que eu sempre digo que é apenas uma ficção. Esse futuro é uma ficção se a gente não se comprometer hoje. Aliás, só para dar um spoiler para vocês, eu estava ouvindo um audiolivro, né, em que o autor é o C.S. C.S. Lewis. C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia e tudo mais, né? Entre outros livros que ele publicou, ele tem um que se chama Conversas do Diabo com seu Discípulo. Muito sugestivo o título, em que uma das coisas em que o diabo, ao falar para o seu discípulo, né, para o seu aluno, uma das coisas que ele diz assim que aqueles que uma maneira fácil de dominar as pessoas é dar para elas, tirar elas do presente, tirar elas do presente e deixá-las ou presas ao passado ou jogá-las num tempo que ela não tem, que é um tempo futuro. E eu fiquei tão impressionado quando eu tomei conta desse texto, porque é exatamente isso que eu venho falando o tempo inteiro, né? O único tempo que nos compromete é o tempo hoje, é o tempo agora. E se a gente não é capaz de nos mergulharmos, né, mergulharmos nesse tempo agora, a gente vai ficar ou preso do passado, que não é o caso dos povos indígenas, ou preso ao futuro, que também não é o caso dos povos indígenas. E se assim é,
E se isso pode ser verdade, os povos indígenas é que estão fazendo o caminho certo, tá certo? Mas isso pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas a minha conversa hoje com vocês, e eu quero mesmo me concentrar nisso, é porque nas minhas viagens todas que eu tenho feito, eu encontro os parentes indígenas ou encontro publicações que estão sendo escritas por autores indígenas, tanto autores de contexto urbano quanto autores da floresta, né, da floresta, do cerrado, enfim, de todos os ambientes, né, que os indígenas habitam. Eu tenho recebido algumas publicações e queria comentá-las rapidamente com vocês, para não tomar muito tempo de vocês e para não alongar demais esse vídeo, que eu não quero de fato que seja longo demais. Mas eu recebi não, comprei, porque uma das coisas que eu não me recuso é gastar dinheiro comprando livros de autoria dos parentes indígenas. E eu encontrei numa dessas feiras que eu participei uma coletânea que se chama Coleção Borduna Bordô, que é feito pela editora Taup. Taup. Deve ser assim que fala, porque se é Taup, é tá para cima, né? É uma série, são 6 livros, dois, quatro, são 6 livros, são 7 livros de autores indígenas e que estão em, assim, alguns são mais de floresta, estão mais em aldeia, outros mais em contexto urbano, mas isso é pouco relevante aqui, porque é uma escrita indígena, a maioria feita de poesia, né? São poesias, isso mostra que existe uma demanda e uma produção, né, de poesia indígena que precisa ser conhecidas por todos nós. Então está aqui essa coleção, tá? Coleção Borduna Bordô, da editora Taup, e tem esses títulos todos aqui, que eu acho lindos os títulos desses livros. Tá? A Sol em Nossos Olhos, do autor Edgar Borges, que é um autor que vem lá de Roraima. Ele é venezuelano, mas está em Roraima hoje, e ele é do povo Wapichana. Então, eu não vou falar muito demais a respeito de cada um desses livros, porque senão não terei tempo de falar de todos eles, com a maneira que deve ser. Depois tem esse daqui, que é da Laísa Iandê. A Laísa é do Agreste Sergipano, né? Ela é uma pessoa que está estudando, está fazendo filosofia, portanto, é alguém que sabe do que está falando também a partir do seu lugar de pertencimento. O outro livro, um título lindo também, Passarinho Ensaiando Voo, do parente Naui Kaa. O Naui Kaa é um artista em processo de retomada indígena, não binário, e que está atuante na área da arte, educação, teatro, cultura popular, literatura, e é graduando em teatro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Então vejam que é uma pessoa, né, que está buscando a sua origem, né, está buscando o seu caminho, e é muito bom da gente ouvir o texto, ler o texto de uma pessoa assim. O, o outro título é esse, Ser Originário, o Ser Originário é da Joane Kelly Tumbalalá, que é uma etnia, né, um povo lá do norte da Bahia, que é também uma das primeiras pessoas da família dela a cursar, fazer um curso superior, o que mostra também uma coragem assim, muito grande. Fios da Memória é o livro da Zélia Puri, né, uma indígena que já é até bem conhecida. Ela já tem bastante participação. Ela é produtora cultural, multiartista, embaixadora da paz pelo Circo Universal de Embaixadores da Paz. Ela é cofundadora do movimento de ressurgência Puri, é membro da Associação Internacional de Poetas, do movimento Poetas del Mundo e do Mulherio das Letras Indígenas. E ela é uma das participantes da antologia Guerreiras da Ancestralidade, que foi vencedora do Prêmio Jabuti. Portanto, Fios da Memória é um livro maravilhoso de Zélia Puri. A Sandrinha Barbosa
Ela escreveu Igapó, Poemas da Amazônia. A Sandrine ela é descendente do povo Xocó, que é um povo que é originário do Sergipe, mas ela é nascida na Amazônia. E porque ela diz aqui que o povo dela foi obrigado a migrar para essa região e aos 4 anos ela foi iniciada na pagelância pelo seu avô. E olha, ela estudou medicina, viu? Estudou medicina em Manaus, medicina natural em São Paulo. Agora, depois de radicada vários anos na Alemanha, vive atualmente em Ayamonte, na Espanha, onde, junto com o marido, forma o duo Igapó, projeto de música brasileiro. Então, é alguém que tem um caminho maravilhoso, precisa ser conhecido. Eu deixei por último esse de propósito, que é da Rose Waicon, minha amiga muito querida, tecendo peneira. A Rose, ela é indígena do povo Waikanã, também conhecido como Piratapuia, né? Peixe-gente, ou gente-peixe. É uma guerreira, né? Também graduada em vários cursos. Ela tem muita cancha, muita coisa para nos ensinar. Só dela eu vou pegar aqui um pequeno poema ao léu, à toa, né, para ler para vocês, um que diz assim: sonhei cogumelo, brilhava em nossas mãos, Bete, Tantinha e Dária. Lá fomos nós visitar amizades, nós, cesta de tecido em fibras de cipó, titica, perici, feita por mãos de mulheres Yanomami, levando miniatura de fogão de barro, se cantar, resina com aroma do universo, flores amarelas encontradas no caminho brilhavam no cesto, emocionante. Emoção. Haja coração. Essa aqui é a nossa querida Rose Waicon, uma pessoa maravilhosa que participou sempre dos nossos encontros de escritores e artistas indígenas no Rio de Janeiro. Então, essa é uma coletânea. Depois eu vou dizer aqui para vocês um pouco os livros que eu fui recebendo, fui comprando, adquirindo ao longo do tempo. Um deles é O Breviário de um Índio. O Breviário de um Índio é um livro do querido Olívio de Ecupé, um indígena guarani que hoje mora na cidade de Curitiba, né? E ele tem aqui uma escrita muito, muito leve, né? Ele é basicamente um cronista, mas desenvolveu esse livro aqui de uma maneira muito, muito sábia, muito bonita, vale a pena. A editora que ele publica é a Urutau, que foi publicada aqui em dezembro de 23, tá? A editora Urutau fica em Cotia, em São Paulo. Então fica a dica, mais uma dica. Outro livro bacana que eu ganhei do meu amigo Jaime Diácara, eu ganhei 2 vezes. Ganhei o livro físico, mas ganhei a oportunidade de fazer a apresentação desse livro, né, para a editora Valer. É um livro em que o querido Diácara ele vai contando um pouco como é que ele vai se transformando, né, num contador de histórias e como isso tem um impacto grande na formação dele, ele que agora é graduado, é pós-graduado em antropologia, né? É mestre em antropologia, já tem, portanto, toda uma trajetória acadêmica que é super importante. É um livro fácil de ler, tá? São pouco, não, o formato dele é muito, muito legal, as ilustrações são do próprio Diácara. É um livro ilustrado, não é um livro para criança, mas é um livro para a gente entender um pouco a cultura do povo dessano. Depois desse, eu vou deixar, aqui eu tenho um que eu quero deixar mais para frente, mas tem esse aqui, Nossos Mitos, um livro do Iaguaré Yaman, que eu ganhei dele quando estava ali juntos na Feira do Livro de Porto Alegre, né? É um livro da editora Palas, em que o Iaguaré resgata uma série de mitos, né, do seu povo, são mitos de terror, né, não são mitos
para criança, assim, digamos, criança ocidental, né? Porque isso é para criança indígena é mole. E aqui ele vai falando sobre as entidades, vai falando sobre, né, como as entidades indígenas, elas também, em muitos casos, são entidades ligadas a histórias de assustar, de espantar e tudo mais. Vale a pena, vale a pena. O texto é de Yaguaré e as ilustrações são de Dani Rampe. Dani Rampe, não sei, não conheço essa ilustradora, ilustração forte, com bastante cores, né? um tanto um tanto herméticas, digamos assim, porque elas também retratam um pouco o conteúdo do livro. Recebi da minha amiga Aurita Tabajara A Árvore do Caju, uma história em prosa da Aurita, que é cordelista, vocês sabem, mas ela está fazendo esse livro aqui em especial, né, em, em formato de prosa, e está muito bonito. O livro, as ilustrações, eu diria, deixam um pouco a desejar por conta de estarem muito mais próximo das ilustrações africanas exatamente do que das ilustrações brasileiras. Mas é um livro que vale a pena, a história é linda e sem dúvida nenhuma vale a pena sim conhecer. Um outro livro que está nesse mesmo contexto né, de livros que eu vou encontrando pelo caminho é esse daqui, O que Falam as Águas, do Ezequiel Vitor Tuchá. O Ezequiel, ele, ele nasceu em Ibotirama, na aldeia Tuxá, Quinhopará, na Bahia, em 97, portanto é um menino ainda, né? Novo. É artista formando em psicologia, escritor e pesquisador, lecionou matérias cultura indígena e história no ano de 2005 e por aí vai, né? O que o parente Ezequiel retrata nesse livro. Né? Ele vai fazendo uma junção de vários depoimentos e várias histórias, né? E vai descrevendo para nós a partir, claro, da experiência dele enquanto indígena, que é um livro bonito, diria que é para um público adolescente para cima, e a editora desse livro teve o apoio financeiro do Estado da Bahia, etc. E tal. Livro Lugar, que chama a coleção, né? Livro Lugar. E a editora exatamente na verdade, o livro todo foi feito dentro de um projeto deles, lá da aldeia, né, e foi chamado exatamente Livro Lugar, em que retrata, né, os lugares de pertencimento dessas figuras assim bacanas. Um outro livro bacana que eu tive a oportunidade de ter, de comprar, adquirir, é esse aqui também do Jaime de Ácara, que chama Gaapi, Uma Viagem por Este e Outros Mundos, o Estudo Indígena de Sano. É um livro bacana esse aqui, porque é quase um livro acadêmico, né, no sentido estrito da palavra. Mas vocês sabem que um indígena nunca escreve um livro exatamente acadêmico do ponto de vista ocidental, né? A gente escreve um livro do nosso ponto de vista e foge a essa regra linear do Ocidente. Então, aqui tem um livro em que se vai falar deste mundo, que é o que falaria sempre a ciência ocidental, ele vai falar do outro mundo possível, né? Falar dos outros mundos que existem além desses que nós vivemos. Tá certo? E por fim, para concluir aqui a nossa conversa, está chegando aos nossos 30 minutos já de prosa, e eu não queria passar muito além disso, eu estou com dois livros que são bem importantes. Eu vou começar com o livro do meu irmão, Ademário Paiaiá, um livro que Os Indígenas, a Mãe Terra e o Bem Viver, com as ilustrações do também incrível Maurício Negro, o livro que foi o grande vencedor do prêmio Acuri, que é um prêmio da Biblioteca Nacional, né, que premia livros que têm uma pegada, digamos assim, ligada aos povos originários. E nesse livro, o Ademário, que é um teatrólogo,
que é um ator, que é um escritor, um grande pensador, um realizador cultural, ele vai mostrando para a gente tudo a partir, né, dos saberes da tradição, o que significa esse bem viver, né? O que que é essa cultura indígena, é, 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 por que que ela se embasa tanto nessa ideia do bem viver. É um livro de uma leitura muito gostosa, muito tranquila, em que vai ter um pouco de prosa, vai ter um pouco de poesia, vai ter um pouco de informação, vai ter, enfim, um pouco de tudo aquilo que a gente gosta, né? Tá certo? A editora do livro do Ademário é a editora Moderna, portanto, muito fácil de adquirir. Eu até já sugiro a vocês que, que vão até lá na Livraria Maracá, livrariamaracá.com.br, e adquiram o livro ali pela livraria, que é especializada na temática indígena, e assim vocês estão também ajudando a manter a livraria de portas abertas, tá bom? Melhor, de site aberto, né? Já que não tem porta física. E por fim, não menos importante, eu queria apresentar o Aptama, o grande vencedor do Prêmio Jabuti de 2024. Vocês sabem que eu participei, concorri também com um livro em parceria entre Cristina Apixana, eu, o Tiago Raqui e o Rony Oaceri. Nós fizemos um livro bonito que chama Cada Remado uma História. Muito legal, uma espécie de antologia completamente diferente, porque é uma aventura vivida por 4 pessoas de 4 povos diferentes, mas que cada um vai contando a história do seu povo e histórias que vivenciaram ou que seu povo conta. E isso vai virando assim uma antologia de histórias, mas com um formato absolutamente diferente. E nós fomos finalistas do Prêmio Jabuti, mas tivemos a honra de sermos derrotados, vencidos pelo Aptama, que é o livro que o Kaká ele coordenou, né? Fez com que vários autores escrevessem livros, histórias para compor esse livro bonito, lindo, que tem as ilustrações também do Digo Cardoso, né? E aí nós estamos nesse livro também, eu, Kaká, Verá, estamos nesse livro, vários outros autores, eu até digo aqui para vocês quais são eles. Ó, tem aqui o Ademário, tem a Aurita Tabajara, tem o Cris Wapichana, tem eu, Daniel, tem o Edson Caiapó, tem a Truduruá do Rico, tem o próprio Cacaverá, a Márcia Cambeba, outra guerreira, e o outro guerreiro é o Tiago Raqui. Ou seja, é um livro que nós todos estamos dentro dele. E eu sempre digo, né, que quando um vence, todos nós vencemos. Quando um conquista, todos nós conquistamos. É mais um parente indígena que pode ostentar a alegria de ser o vencedor de uma edição do Prêmio Jabuti. Ou seja, hoje não sou apenas eu, Cristino, né, o Mulherio das Letras, que ganhou ano passado, ou o Cacaverá, que ganhou este ano. Nós já somos, portanto, 5 pessoas, né? Ou pelo menos muito mais que isso, porque, na verdade, no caso do Kaká, ele representa os autores, nesse caso, mas o Jabuti é de todos eles, ou de todos nós que fazemos parte desse livro também. Tá certo? Bom, eu não vou me alongar muito mais que isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Peço a gentileza de compartilhar, de fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, tá certo? Para a gente ainda se animar ainda mais a produzir novos vídeos para vocês. Grande abraço e até breve, viu? Fiquem bem.